Bomba! O casal real quer privacidade, mas seu drama provoca a fúria de South Park. Prezados telespectadores, vivemos em uma era onde a linha entre o desejo de privacidade e a sede de atenção se torna mais tênue do que nunca. E ninguém personifica isso de forma mais clara do que um casal real que tem mantido o mundo inteiro de olhos arregalados. Literalmente. Uma vida nascida com tudo nas mãos. Um príncipe lamentando as dificuldades da vida. Ele escreveu um livro sobre tudo, expondo cada canto de sua vida privada. Por quê? Essa pergunta permanece em aberto. Enquanto isso, junto com sua esposa, eles têm clamado constantemente por privacidade, às vezes até de forma dramática e vitimista. E então, um programa de desenho animado icônico, South Park, entrou em cena. E aparentemente, este golpe deixou a duquesa de Sussex incapaz de ficar quieta. Disse que ela passou dias em um estado de extrema irritação. Inacreditável! O episódio, intitulado Turnê Mundial de Privacidade, é uma zombaria mordaz do que eles realmente estão fazendo. Os momentos de genialidade neste episódio fizeram a plateia gargalhar. O casal real lamenta o direito à privacidade, mas depois assina contratos multimilionários com a Netflix. E agora eles estão zangados porque um desenho animado os expôs? South Park não apenas assou o príncipe Harry e Meghan Markle, incendiou todo o circo real de forma espetacular. Quando se trata de provocar figuras importantes, ou neste caso duas figuras reais muito poderosas, South Park não se contenta em apenas cutucar. Eles avançam de cabeça com fogos de artifício, confetes e até uma banda de metais. Neste episódio lendário, os criadores não apenas apertaram botões, eles praticamente destruíram todo o painel de controle. Você deveria escrever um livro porque sua família é estúpida, e os jornalistas também. Então você odeia jornalistas? Isso mesmo! E agora, você escreveu um livro que relata a vida da família real, certo? Então você é um jornalista. Nós só queremos ser pessoas normais. Toda essa atenção é... O príncipe do Canadá e sua dramática esposa, Maxilla. Desde o segundo em que apareceram na tela, os espectadores souberam exatamente quem esse casal real deveria ser. Com o cabelo castanho solto de Maxilla, seu sutil sotaque americano e suas implacáveis vibrações de vitimização, não era preciso ser um gênio para ver a inspiração em Meghan Markle. E quanto ao príncipe, ruivo, mal-humorado e agarrado às saias da esposa como um cachorrinho perdido, uma clara referência ao príncipe Harry. A semelhança é impressionante. Este é o lugar para onde eles foram para escapar. Este é o lugar onde eles pensaram que seriam amados, e agora os próprios americanos estão virando as costas para eles. Mas a verdadeira genialidade estava na ironia. Esses dois personagens não foram apenas apresentados, eles foram soltos. Sua grande missão era escapar dos holofotes, enquanto simultaneamente alugavam um megafone, fogos de artifício e até mesmo uma banda de marcha para anunciar cada um de seus passos. Quer a privacidade dela? Como você ousa, senhor? Minha esposa, que adora o Instagram, sempre quis a privacidade dela. E sabe de uma coisa? Vá para o inferno, Canadá! Estamos indo embora! Vamos encontrar um lugar tranquilo onde possamos ser pessoas normais. Eles desfilaram pelo mundo, segurando cartazes que gritavam: "Queremos nossa privacidade!" Tudo isso enquanto davam entrevistas, lançavam livros reveladores e imploravam por holofotes com o desespero de estrelas de reality show à beira da eliminação. É histérico. Mesmo como uma semelhança distante, o que achei mais gritante foi a sátira pura e sem filtros de South Park. Selvagem, afiada e absurdamente hilária. Os fãs explodiram. Os memes explodiram. O Twitter entrou em colapso. Pessoas de todas as esferas da vida de repente se viram citando a realeza animada e balançando a cabeça como: sim, eles realmente fazem isso, não fazem.
Os personagens podem ter sido fictícios, mas a mensagem era clara. Este foi um assado mal disfarçado do duque e da duquesa de Sussex da vida real. E embora o casal real pudesse ter esperado deixar o olho público, este episódio os empurrou de volta ao centro do palco. Só que, desta vez, com vozes de desenho animado e sotaques canadenses exagerados. Eles dizem que odeiam jornalistas. Harry odeia jornalistas. Mas pagam a empresas de RP cheias de jornalistas, publicações e programas de televisão para dizer o que eles querem. E assim, South Park lançou uma de suas bombas da verdade mais épicas. A internet pegou fogo, os memes foram implacáveis, e Harry e Meghan, digamos que provavelmente não riram nem um pouco. Mas você tem que ser capaz de aceitar críticas. Quer dizer, você não pode ser uma celebridade global de Hollywood como Meghan Markle e ficar chateada com um desenho animado. Se South Park acendeu o fósforo, a suposta reação de Meghan Markle jogou gasolina no fogo e depois tentou processar as chamas por difamação. A fúria de Meghan Markle com South Park, um tiro pela culatra ou um erro estratégico. Prezados telespectadores, em um mundo onde a linha entre controlar a narrativa e violar a privacidade alheia se torna cada vez mais tênue, um evento recente abalou a opinião pública, especialmente em relação a um famoso casal real. South Park, o aclamado programa de animação satírica, desferiu um golpe certeiro em sua turnê mundial de privacidade. E, ao que parece, as repercussões foram maiores do que o público poderia ter imaginado. Segundo vários relatos e fontes sussurrantes, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, não achou a chacota real nem um pouco engraçada, nem um sorriso polido, nem mesmo um riso educado. Em vez disso, pessoas de dentro revelaram que ela se sentiu profundamente humilhada pela semelhança surpreendente entre a sátira animada e a crescente percepção pública dela. Uma pessoa calculista, performática e infinitamente obcecada com a gestão de sua imagem. Aparentemente, a reação de Meghan foi além do aborrecimento pessoal. Sabe-se que sua equipe jurídica agiu rapidamente, como cavaleiros da tábua redonda de RP, revisando cada quadro do episódio em busca de qualquer detalhe que pudesse ser rotulado como racista, difamatório ou psicologicamente danoso. Rumores circularam de que Meghan queria que este episódio fosse completamente erradicado de todas as plataformas globalmente. Isso mesmo. O objetivo não era apenas enviar um e-mail com palavras fortes aos criadores, mas uma limpeza digital em nível real, removendo o episódio de todas as telas da Terra. Mas na era da internet, tentar apagar algo apenas garante que todos o vejam, o que talvez teria sido esquecido como mais um momento louco de South Park, de repente se tornou um fenômeno viral global. As redes sociais explodiram. Clipes circularam como um incêndio e uma enxurrada de comentários veio de todos os cantos. Especialistas, comediantes, influenciadores, youtubers, até mesmo apresentadores de programas noturnos. Todos tinham uma opinião e ninguém se conteve. Em vez de silenciar a conversa, a suposta cruzada de censura de Meghan fez exatamente o contrário. Ela conferiu ao episódio um status lendário. Os críticos foram implacáveis. A duquesa foi acusada de tentar amordaçar a liberdade de expressão, de ser incapaz de lidar com o mesmo tipo de escrutínio que ela regularmente exerce em entrevistas bombásticas e especiais da Netflix. A ironia era deliciosa e a internet se banqueteou com ela. Você quer viver sua vida tranquilamente, em privacidade? Pois aqui está a mais descarada hipocrisia. Memes se multiplicaram, paródias surgiram, e South Park não apenas venceu o momento, eles dominaram a conversa cultural. Tudo porque alguém tentou cancelar um desenho animado. Meghan, uma estrangeira na família real, foi inicialmente vista como algo positivo. Mas quando você está de fora, você não entende as regras não escritas. Você não entende como ser diferente sem causar uma tempestade.
Ao tentar apagar o episódio, Meghan pode ter acidentalmente garantido sua imortalidade. Afinal, nada grita: "Queremos nossa privacidade", mais alto do que uma campanha legal global para silenciar um desenho animado que zombou de você por dizer exatamente isso. Se Meghan Markle pensou que a reação de South Park foi brutal, o que se seguiu fez com que parecesse um aquecimento. Sua imagem pública, que já caminhava na corda bamba, sofreu uma queda de nariz de alto perfil. E desta vez, não houve aterrissagem suave. Apesar de suas raízes em Hollywood e anos de convívio com a multidão à liste, nenhuma celebridade correu em sua defesa. Sem tweets, sem histórias no Instagram, nem mesmo um comentário vago no tapete vermelho, apenas um silêncio ensurdecedor. Para alguém que já foi o brinde de Tinseltown, a ausência de apoio foi ensurdecedora e reveladora. Mas o choque não parou por aí. Em uma reviravolta digna de sua própria série documental, até mesmo a rocha de Meghan, sua mãe, Doria Ragland, teria começado a se afastar. Sim, Doria. A mesma mulher que orgulhosamente esteve ao lado de Meghan durante seu casamento real e a defendeu durante os dias mais sombrios dos tabloides, estaria se distanciando discretamente. Uma história que nos faz refletir sobre a complexidade da fama, da privacidade e das consequências inesperadas de tentar controlar a narrativa. Tempestade perfeita para Meghan Markle. South Park desmáscara. A opinião pública reage duramente. Prezados telespectadores, a saga do poderoso casal real continua a se desenrolar com um drama incessante. E desta vez, o epicentro da tempestade é a reação da duquesa de Sussex, Meghan Markle, a audaciosa sátira de South Park. Mais do que uma simples piada animada, este episódio parece ter tocado em um ponto sensível, em uma imagem que já estava cambaleando, desencadeando uma cascata de consequências imprevisíveis. Segundo fontes próximas à realeza, até mesmo os membros internos da família consideraram que a reação de Meghan ao desenho animado foi exagerada, chegando a jogar mais lenha na fogueira. Há quem diga que Meghan entrou na família real pensando que seria tratada como uma esposa, como uma igual e como uma mulher forte. Mas a dura realidade foi muito mais complexa. Este incidente por si só já teria provocado ondas de choque na imprensa. Mas em seguida, os números falaram por si, e eles eram verdadeiramente feios. Os índices de aprovação de Meghan nos EUA, que antes eram seu santuário de apoio, despencaram impressionantes 36 pontos percentuais. Enquanto isso, o príncipe Harry, arrastado para o desastre querendo ou não, se saiu ainda pior. Seus índices de aprovação caíram incríveis 45 pontos percentuais desde dezembro. Para duas pessoas que apostaram toda a sua estratégia de reposicionamento de marca na simpatia pública, esses números foram catastróficos. A narrativa mudou drasticamente. Meghan não era mais vista como a corajosa forasteira que se levantava contra uma monarquia fria e antiquada. Em vez disso, cada vez mais pessoas começaram a vê-la como uma diva egoísta, com um gosto pelo drama, uma maníaca por controle obcecada em moldar sua própria história e silenciar qualquer um que ousasse desafiá-la. O público não estava mais comprando o que ela estava vendendo. E o pior de tudo, as pessoas que antes a apoiavam com mais veemência, agora estavam silenciosamente se afastando, dando de ombros e dizendo: talvez South Park estivesse certo. Isso não foi apenas um tropeço de relações públicas. Foi uma implosão de primeira página completa. Sejamos claros, South Park não inventou o caos. Eles não fabricaram um escândalo. Eles simplesmente seguraram um espelho, e o reflexo não foi lisonjeiro. O que fez este episódio atingir tão forte não foi apenas a animação grosseira ou as piadas exageradas. Foi a verdade incômoda embrulhada em hilaridade. O brilho da sátira não estava nas piadas, estava na precisão. É uma hipocrisia incrível.
Por anos, o mundo assistiu ao príncipe Harry e Meghan Markle afirmarem que estavam fugindo do brilho opressor dos tabloides britânicos em busca de paz e privacidade. Mas, em vez de se estabelecerem em uma vida tranquila e anônima, eles lançaram uma ofensiva midiática de tal forma que faria uma Kardashian corar. Tudo isso é uma cortina de fumaça para o que realmente está acontecendo. Uma entrevista com Oprah, Simulation, uma série documental da Netflix multimilionária? Com certeza. Podcasts do Spotify? Pode apostar. Um livro de memórias bombástico chamado Spare, que expôs o drama familiar como uma novela das 8? Ah, sim. Eles disseram que queriam privacidade, mas depois a entregaram. Abriram todas as portas de suas vidas pessoais, convidaram as câmeras, serviram chá e depois agiram chocados. Chocados quando as pessoas ficaram para fazer perguntas de acompanhamento. E quando essas perguntas se tornaram críticas, de repente era uma invasão de privacidade novamente. Então, quando South Park finalmente disse o que milhões já estavam pensando, não fabricou uma controvérsia. Validou um sentimento público de forma barulhenta, hilária e brutal. E a suposta tentativa de Meghan de silenciar o episódio. Esse foi o último prego no caixão. Ela não protegeu sua marca. Ela provou que a caricatura estava certa. Em vez de rir, retrucar com inteligência ou simplesmente ignorar completamente como a maioria das celebridades faz, ela supostamente tentou proibir um desenho animado. Globalmente, houve um revirar de olhos coletivo. A mensagem ao público foi alta e clara. Isso não era sobre proteger a dignidade. Era sobre controlar a narrativa e tentar silenciar um par de canadenses animados agitando placas de "Queremos nossa privacidade". Não parecia poderoso. Parecia mesquinho, sem noção, até autoritário. Uma lição valiosa sobre as consequências incalculáveis de não aceitar a verdade e tentar manipular a opinião pública. Vítimas de luxo ou motivo de chacota global. O casal real desmorona. Diante da opinião pública. Prezados telespectadores, em um mundo onde os holofotes sempre andam de mãos dadas com as críticas, a história dos príncipes Harry e Meghan Markle está se tornando um exemplo clássico de exposição pública e suas consequências inesperadas. Após a sátira dolorosa de South Park, a opinião pública parece ter esgotado a paciência. Se você busca os holofotes, é melhor estar pronto para suportar o fogo que eles trazem. E nada grita, não aguenta uma piada, mais alto do que declarar guerra a um programa de comédia. South Park não criou este incêndio. Ele simplesmente abriu a cortina e deixou a fumaça sair. O problema já existia, e o mundo só precisava de uma boa risada para finalmente apontá-lo. O casal real se expõe constantemente, mas talvez não perceba a ironia de lamentar sua miséria, enquanto o príncipe Harry viveu uma vida imensamente privilegiada. Se há um tema que South Park e os comentaristas da mídia agarraram como tubarões ao cheiro de sangue, é este. A marca de vitimização de alto brilho, cuidadosamente curada do casal real. Não é apenas que Harry e Meghan se vejam como injustiçados. É que eles transformaram isso em um estilo de vida. De confissões em horário nobre a memórias multimilionárias, o casal cultivou uma imagem de si mesmos como eternos oprimidos, pisoteados por tabloides, ignorados pela coroa, incompreendidos pelo mundo. Mas aqui está a reviravolta. Eles estão fazendo tudo isso do conforto de uma extensa propriedade de 14 milhões de dólares em Montecito, completa com portões de segurança, torradas de abacate e vista para o oceano. Isso transformou Harry e Meghan em motivo de chacota em todo o mundo, não apenas nas partes de língua inglesa, mas também na Espanha, França, Alemanha e Holanda. De fato, em quase todos os lugares, tem sido devastador. Não estamos falando de uma mãe blogando da mesa da cozinha ou de um delator que arrisca tudo. Estamos falando de milionários que viajam em jatos particulares vestidos de grife,
assinando contratos de conteúdo com a Netflix enquanto lamentam sua perseguição na Netflix. Os críticos chamaram isso pelo nome dor performática para lucro. Debates em noticiários e canais do YouTube começaram a dissecar a desconexão com precisão cirúrgica. Você não pode se passar por Davi quando vive como Golias, ironizou um comentarista. Outro foi ainda mais direto. Isso não é vulnerabilidade, é branding, e é um insulto para pessoas que realmente sofrem sem uma rede de segurança feita de milhões. A comentarista Esther Krakow fez a pergunta incisiva: como Harry e Meghan podem sobreviver a uma zombaria que os tornou ridículos em praticamente todo o mundo? Não apenas porque a zombaria era tão precisa. O conceito de sofrimento curado começou a virar tendência. E por uma boa razão. O que tornou essa narrativa tão irritante para tantos não foi apenas sua falta de tato, mas sua falta de tato seletiva. O casal não estava simplesmente falando sobre traumas. Eles estavam transformando-os em armas, transformando cada desfeita em um enredo, cada crítica em uma causa, cada inconveniente em uma queixa televisionada. Claramente, essa não era a imagem que eles queriam. Enquanto o mundo ao redor está em chamas, turbulência econômica, crise imobiliária, desigualdade crescendo em velocidade vertiginosa. E lá vem Harry e Meghan, polidos e com bico, contando ao mundo o quão difícil é ser eles. South Park, com uma visão em que nada é sagrado e uma maneira de ler o ambiente perfeitamente irreverente, desferiu um golpe certeiro. Este foi o cerne do que South Park acertou com uma precisão inquietante. Eles não estavam atacando os de baixo. Eles estavam atacando através das narrativas encenadas, dos produtos de martírio, das palestras TED com lágrimas nos olhos. Eles expuseram o paradoxo de um casal que parece viciado nos holofotes, enquanto constantemente os culpa por seus problemas. Muitas pessoas sentem que foi demonstrada uma falta de empatia, remorso, vergonha, e que, bem, eles estão meio que vazios. Quando vítimas reais clamam, é um apelo. Quando Harry e Meghan fazem isso, muitas vezes é um comunicado de imprensa. Ao tentar se transformar em revolucionários culturais, eles acabaram parecendo influenciadores autoproclamados de adversidades, vendendo uma marca de luxo de sofrimento para um público que há muito tempo parou de comprar. Coroa de espinhos ou coroa de diamantes? O casal real enfrenta a dura verdade da opinião pública. Prezados telespectadores, nesta vida, você pode escolher usar a coroa de espinhos do sacrifício ou a coroa de diamantes do poder. Mas tentar usar as duas, é aí que a audiência traça a linha. A história dos príncipes Harry e Meghan Markle mais uma vez prova isso, já que suas recentes ações apenas reforçaram a opinião generalizada do público. Tudo começou a ficar complicado e um tanto hipócrita. Uma das críticas mais ferozes lançadas contra Harry e Meghan é sua relação aparentemente conveniente com o sistema legal. Não é que eles não gostem de processos. Ah, não. Eles se sentem bastante à vontade para ligar para seus advogados. Mas só quando são eles os ofendidos. Vamos retroceder. Meghan processou famosamente o Mail on Sunday por uma carta particular. E o príncipe Harry, ele é praticamente um autor em tempo parcial, com processos em andamento contra tabloides britânicos por hacking de telefone. Justo é, todo mundo tem o direito de defender sua privacidade, certo? Privacidade. Mas se eles fossem verdadeiramente sinceros sobre essas coisas, não teriam desfilado pelo mundo sem considerar os outros, sem que as palavras que saem de suas bocas pareçam sem sentido porque não as cumprem. De fato, eles demonstram o oposto. E aqui está a reviravolta. Enquanto eles apresentam queixas e cobram acordos, eles também pregam publicamente sobre justiça, verdade e um cenário midiático melhor. Eles se pintam como guerreiros contra a desinformação,
defensores da liberdade de expressão, desde que essa fala não envolva canadenses animados segurando placas de "queremos privacidade". A realidade é que a maioria das pessoas tem a sensação de que este casal realmente não quer privacidade. Ou pelo menos, eles fizeram tudo ao seu alcance para não obtê-la. E também é difícil simpatizar com as queixas e lamentos de um casal como este, quando, como disse o episódio, eles são muito ricos. Tudo foi entregue a ele de bandeja. Eles são literalmente da realeza, e isso nos leva a South Park. Se os rumores são verdadeiros, Meghan ficou tão abalada com a sátira que supostamente considerou se poderia ser legalmente contestada ou até mesmo tirada do ar completamente. Os críticos atacaram isso como falcões. Como você pode afirmar defender a livre expressão apenas para tentar silenciar um desenho animado? Isso não é justiça. Isso é aplicação seletiva. Isso é liberdade de expressão para mim, mas não para você. O público não perdeu a ironia. De fato, eles a gritaram alto e bom som. O comentário satírico, especialmente de um programa como South Park, é protegido, esperado e faz parte da conversa cultural. Mas Meghan supostamente queria um passe, uma isenção especial, uma cláusula de não ridicularizar. Muitos relatos agora afirmam que Harry e Meghan foram tão duramente atingidos. Para muitos, isso soava menos como uma vítima buscando justiça e mais como uma celebridade exercendo poder para escapar de críticas. E quando a poeira baixou, não foi o desenho animado que pareceu mesquinho, foi a resposta a ele. Você não pode chorar sobre ser silenciado enquanto segura o controle remoto do canal de todos os outros. É isso que eles vêm fazendo contra a imprensa britânica há anos. Então, você não está apenas dando a Harry e Meghan um gosto do próprio remédio? A entrada de Meghan Markle na família real foi tudo menos comum. Como uma atriz birracial americana entrando em uma instituição definida por séculos de tradição, protocolo e hierarquia, ela trouxe consigo um conjunto de expectativas completamente diferentes, que nunca foram propensas a se alinhar com as regras não escritas do estabelecimento real. A realidade é que você não pode processar um desenho animado. É sátira. É o que é. Essa desconexão cultural pode ajudar a explicar o forte contraste na forma como Meghan interpreta o escrutínio público. Em sua opinião, a crítica, especialmente quando entregue através da sátira, pode não parecer inofensiva ou humorística. Pode parecer hostilidade, um ataque pessoal, uma traição. Eles personificam absolutamente a cultura woke, não é? O direito, a sinalização de virtude, a hipocrisia, tudo isso está encapsulado nesses dois. Turnê mundial de privacidade? As lágrimas de vítimas se tornam uma comédia do South Park. Prezados telespectadores, tudo tem seu limite, e na dramática história do príncipe Harry e Meghan Markle, parece que chegamos ao limiar dos rendimentos decrescentes. Uma vez que a fonte de valor central, a visão interna da monarquia, foi exposta, o que mais resta a fazer, além de ficar de fora e gritar muito, e como South Park implicou, buscar privacidade? Os comentaristas apontaram um crescente cansaço entre o público. Enquanto pessoas comuns lutavam com a inflação, o aumento dos aluguéis e as dificuldades do mundo real, Harry e Meghan continuavam dominando as manchetes com suas histórias de trauma em palácios dourados e propriedades milionárias. O contraste era gritante e a paciência do público estava se esgotando a cada momento. Eles não vão a lugar nenhum tão cedo, isso é certo. Até mesmo apoiadores de longa data começaram a se encolher. Porque esta é a realidade. Quando o mundo está em chamas e você ainda está falando sobre o quão difícil foi ser da realeza enquanto voa de jatinho particular e saca cheques do Spotify, isso não grita exatamente relatabilidade. O timing foi desastroso, a ótica ainda pior. A reação foi imparável. Já se passaram vários meses desde que nossa amada rainha faleceu. Nossos canadenses estão achando difícil seguir em frente.
Todos os canadenses, ou seja, exceto nosso primeiro convidado, o príncipe e sua esposa. A mídia havia falado, e a mensagem era clara. Não era mais apenas sobre South Park. Era sobre credibilidade, superexposição e um casal real que estava lentamente perdendo o rumo, uma manchete de cada vez. E você sabe, quando você faz tanto barulho sobre sua privacidade e como você quer ser visto, e as coisas que são escritas sobre você, é muito importante ser muito factual e preciso. Talvez a mudança mais reveladora na imagem pública de Meghan Markle não esteja no que está sendo dito, mas no que não está mais sendo sentido. As pessoas pararam de sentir pena dela. Houve um tempo em que Meghan era amplamente vista como uma figura simpática, uma mulher moderna, presa na maquinaria arcaica da monarquia, um alvo de racismo descarado, escrutínio implacável da mídia e padrões duplos injustos. O público em muitos cantos do mundo a apoiou, mas a simpatia tem uma vida útil, e em algum momento ela expirou. As contradições se acumularam. O desejo por privacidade foi seguido por entrevistas explosivas. O desdém pela atenção da mídia é contradito por documentários pessoais. O pedido de diálogo aberto rapidamente seguido por ameaças legais e tentativas de censura. Não é apenas inconsistência, é hipocrisia. E isso corroeu o reservatório de boa vontade que antes a sustentava. South Park não criou essa desilusão. Ele simplesmente a amplificou. Em pouco mais de 20 minutos, a sátira cristalizou o que muitos haviam silenciosamente começado a sentir, mas ainda não haviam dito em voz alta. A narrativa de Meghan não ressoa mais. Suas tentativas de controlar sua imagem agora parecem menos como autopreservação e mais como autoobsessão. Sua história, antes empoderadora, agora parece curada, projetada, comercializada. Se você diz algo que os ofende e os magoa, eles ficam muito chateados. E eles acreditam que têm o direito de fazer com que as pessoas sejam demitidas de seus empregos se não concordarem com tudo o que eles estão dizendo. E quando surgiram relatos de que ela havia considerado uma ação legal sobre o episódio de South Park, qualquer benefício da dúvida remanescente começou a evaporar. O que poderia ter sido descartado como uma piada passageira tornou-se, através de sua reação, um momento de revelação contundente. Quando sua turnê de relações públicas lhe rende uma pequena esquete, uma ótima esquete em South Park, Meghan cruzou uma linha invisível. Não mais vista como uma mulher injustiçada pelo sistema, mas como alguém cada vez mais desfeita por suas próprias contradições. A tragédia não está apenas na zombaria que ela recebeu. Está na empatia que ela perdeu ao vê-los passar por todos esses países dizendo privacidade, privacidade, e todo mundo sentindo apenas desdém por eles. Eles pularam o tubarão, expressão que significa ter passado dos limites e se tornado ridículo. Turnê mundial de privacidade. Golpe fatal que esfacela o sonho de Harry e Meghan de serem os próximos Obama. Prezados telespectadores, é hora de questionar. O sonho do príncipe Harry e Meghan Markle de se tornarem os novos Barack e Michelle Obama se desfez no ar? Devemos dar crédito ao South Park. Eles não apenas inventaram um título engraçado, eles entregaram um golpe de mestre no comentário cultural, a turnê mundial de privacidade. 4 palavras simples que disseram tudo e disseram melhor do que qualquer artigo de opinião ou tópico no Twitter jamais poderia. A frase era hilariamente irônica e afiada como uma navalha, capturando a absurda contradição no cerne da imagem pública de Harry e Meghan. Como você exige privacidade do mundo em uma turnê global? Como você pede para ser deixado em paz enquanto também vende a história de sua vida em episódios serializados para o maior lance? A genialidade do título residia em sua simplicidade brutal. Era o tipo de sátira que não apenas te fazia rir, mas te fazia concordar e dizer, exatamente. E a internet? A internet teve um dia de festa.
Acredito que há um elemento de simplesmente reter a verdade, ou não ser tão direto, ou tentar jogar um jogo em que você não é muito bom. E às vezes, a honestidade é geralmente a melhor política. Poucas horas após a exibição do episódio, as redes sociais estavam em chamas. Memes surgiram como cogumelos depois da chuva, frases de efeito, clipes remixados, pôsteres falsos anunciando a Turnê de Privacidade 2023, estrelando você sabe quem. Hashtags como "Mira queremos", privacidade foram tendência por dias, armadas por usuários de todos os dados demográficos, desde fãs ferrenhos da realeza até os críticos mais vocais de Meghan. A única maneira de vencer é não jogar. Não se tratava apenas de risadas. Não era apenas zombaria. Foi um momento, um teste cultural. Pessoas de todas as esferas da vida, de todos os cantos do espectro político disseram coletivamente: "Quer saber? Isso está ficando ridículo." Até mesmo aqueles que antes simpatizavam com os Sussex começaram a admitir a verdade. As entrevistas intermináveis, as docu-séries cheias de drama, os livros Contar Tudo, multimilionários, eles estão fazendo o máximo para pessoas que supostamente querem o mínimo de atenção. E suas esperanças de concorrer à presidência, esperanças relatadas, estão quase acabadas. Isso não vai acontecer. Quando South Park se volta contra você, não há como se recuperar. Isso não era um desenho animado dando socos por diversão. Este foi um veredito público vestido de animação. South Park não lançou um ataque. Eles canalizaram um sentimento que milhões já tinham, mas não sabiam como expressar. E quando o riso cessou, o que restou foi algo que Meghan e Harry não conseguiram se livrar facilmente. Eles se tornaram contradições ambulantes, e agora a piada era maior do que o show. No grande confronto entre a sátira animada e a sensibilidade real, houve um vencedor claro, e ele não usava uma tiara. South Park saiu da controvérsia com sua reputação polida. O programa pareceu afiado, inabalável, e o mais importante, acertou em cheio. Eles fizeram o que South Park sempre fez de melhor: cortar o ruído com um humor tão ultrajante que retorna à verdade, e o tipo de golpistas tentando vender coisas ligadas aos seus nomes. Todo o resultado de sua gigantesca campanha de publicidade foi aumentar a popularidade do príncipe William e Kate no Reino Unido. Certo? Quer dizer, eles não causaram nenhum dano minúsculo a Charles, mas acho que até a popularidade dele aumentou no Reino Unido. Meghan não teve tanta sorte. Em vez de ignorar o episódio ou dar uma resposta inteligente que lhe teria rendido muitos pontos, ela supostamente tentou silenciá-lo. E, ao fazê-lo, transformou um desenho animado de 22 minutos em um espetáculo global completo. Meghan Markle. Quando a guerra pela privacidade se torna um show de comédia pública, a credibilidade desaparece na fumaça de South Park. Prezados telespectadores, a saga do casal real Harry e Meghan Markle continua a agitar a opinião pública, especialmente após o golpe fatal do desenho animado South Park. A ironia é cruel. Os esforços de Meghan para apagar a chama da sátira sem querer a transformaram em um incêndio florestal incontrolável, queimando parte de sua credibilidade pública. O público está cada vez mais incomodado com a imagem constante de vítima que tem sido construída, especialmente quando comparada ao silêncio paciente da família real britânica. Enquanto Harry e Meghan são livres para dizer o que quiserem, a realeza está presa a inúmeras regras, formais e informais. É justamente essa restrição que tem levado muitos a sentir compaixão pela família real, acreditando que eles estão vencendo em silêncio ao permanecerem calados. A tentativa de Meghan de silenciar South Park não foi apenas uma falta de tato, ela se tornou o centro das atenções. E isso não a pintou como uma vítima. Pelo contrário, a transformou na própria piada, uma vítima de sua hipersensibilidade.
O que poderia ter se dissolvido no cenário cultural como uma piada boba, agora se tornou uma cicatriz permanente e memorável em sua imagem pública. Sua reação exagerada não apenas validou a sátira, mas a sobrecarregou de forma extraordinária. Com suas ações, a Duquesa de Sussex provou algo ainda mais claro do que o próprio South Park poderia ter feito. Ela, uma autoproclamada guerreira pela privacidade e justiça, não consegue suportar o mesmo tipo de escrutínio público que ela mesma busca quando lhe convém. Que ela não está apenas obcecada pela narrativa que tenta construir. Ela é a própria narrativa, uma contradição ambulante, vestida em roupas de grife e frases de efeito sobre opressão, brandindo declarações de relações públicas como se fossem decretos reais. South Park não destruiu sua reputação. Ela mesma lhes entregou a espada e pediu que a empunhassem. No final, o desenho animado manteve sua compostura e acidez. Meghan Markle perdeu a sua, e o mundo assistiu a tudo acontecer em cores vibrantes, com pipoca na mão. Então, Meghan tentou cancelar South Park e acabou cancelando sua própria credibilidade. Talvez, da próxima vez, não vá a uma turnê de privacidade com um megafone. Apenas uma sugestão.